Olá, aqui é o Marco do Contele Gestor de Equipes. Hoje vamos fazer uma importação prática aqui com vocês de locais, né, do Contele GE, tá? Então a tela que vocês vão fazer essa importação é essa daqui que eu tô, configurações, locais, já está aberta, e a opção vai ser essa daqui, ó, importar locais. Nesse momento, a gente tem a opção de baixar um modelo ou já importar uma planilha pronta. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu peguei um exemplo de uma planilha real, exportada de um sistema interno, e vou abrir ela aqui para a gente fazer o procedimento sem usar um modelo nosso. Então vamos lá, vou pegar a planilha, essa daqui, ó, clientes, e aí aqui é o seguinte, essa planilha está em XLS, né, o formato do Excel. Eu vou só dar uma olhada aqui, ver se está tudo preenchido certo. Aparentemente está no formato aqui bom, né? Tem o endereço, eu preciso ver se tem o endereço, o nome é obrigatório, já tem aqui, tem complemento. O mais importante aqui é o endereço realmente e o nome da empresa. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó. Ele trouxe os nomes em inglês, por causa que é do sistema interno, não é do Contele, isso, né? E cada sistema pode vir de uma forma. Tem o site também, tem bastante informação aqui, o e-mail. E é isso aí, tá tudo aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou editar nada, não vou passar para o modelo do Contele GE, vou usar essa planilha. Então eu vou vir aqui, eu estou no Excel do MacBook, mas as opções aqui vão ser as mesmas para você se estiver no Excel do Windows, tá? Eu vou clicar em salvar como, e eu preciso colocar num padrão de importação, que é .csv. Então eu vou trocar aqui para CSV UTF-8. Existem alguns modelos de Excel antigos que ele não suporta esse UTF-8, ele não dá essa opção aqui. No meu ele já está padrão, eu estou usando o Excel 2016 para o Mac. Tem o Excel, os modelos mais novos para o Windows, ele já vai trazer esse UTF-8 aqui delimitado por vírgulas. Esse é o padrão que precisa estar. Caso não apareça o UTF-8 no seu Excel, você vai precisar utilizar o Google Planilhas ou o OpenOffice. A gente aconselha que use o Google Planilhas por ser mais fácil de utilizar. Tem outro vídeo que a gente vai gravar, vou demonstrar como fazer isso no Google Planilhas, que é bem fácil, tá? Então, nesse caso aqui eu vou usar o próprio Excel mesmo, só vou colocar aqui um traço CSV, para mim não confundir na hora de subir, tá? Então ele já está colocando o TF8, e aí eu vou salvar. Eu esqueci de falar que se não tiver no formato UTF-8, e tiver em CSV separado por vírgulas, o sistema ele vai importar. Porém, tudo que for caractere especial, por exemplo, esse E comercial aqui, acento, aqui, esse outro aqui, a bolinha do oitavo, tudo que, tio, acento agudo, circunflexo, tudo com relação à acentuação em caractere especial vai dar problema, vai ficar com um símbolo estranho no Contele. Então, por isso que precisa ser o TF8. Eu salvei, agora eu vou voltar lá para o Contele, então vou abrir ele aqui. E vou importar a planilha. Então vou clicar aqui em importar. Eu tinha colocado no CSV, tá vendo como me ajudou? Já achei ele aqui. Vou clicar nele. E aí o Contele está carregando essa lista para mim. Tá, ele já carregou. E aí o que ele pede para fazer? Ele pede para associar. Então, esses nomes aqui que eu tenho foram gerados pelo meu sistema. Eu preciso dizer o que significa o Fantasy Name, por exemplo, no Contele GE. Eu quero que esse campo aqui seja o que no Contele? Nesse caso, vou fazer aqui, ó. Então, o primeiro ponto, esse ID aqui, a gente era do meu sistema, não tenho, não vou importar isso aqui no Contele GE. Então, eu vou colocar aqui ignorar, tá? Ignorei. Eu preciso colocar sempre uma ação. Ou eu escolher um campo, ou eu ignoro ele. O nome, ele vai ser o nome fantasia. A empresa, eu vou colocar a própria empresa. Razão social, que é no Contele GE. O Fantasy Name, ele está duplicado nessa planilha que veio minha aqui. Então, eu já coloquei o nome, não vou colocar o nome fantasia aqui, não dá, ele não deixa escolher duas vezes. Então, eu vou excluir, eu vou ignorar esse campo. Então, vou usar somente aonde está escrito Name, que é aquela coluna do meu Excel. Aqui, eu vou usar o endereço. Então, aqui, rua ou endereço completo no Contele. Vou passar para o próximo. Vou usar o complemento aqui, né? Complemente, ó, oitavo andar. Ele sempre traz um exemplo aqui para você confirmar
e não precisar ficar voltando na planilha do que tem nessa coluna. Então, por exemplo, nessa coluna zip aqui, ele está colocando um exemplo da planilha. Tá? Normalmente ele pega a primeira linha, que está preenchida. Então, zip, aqui é o CEP, né, o código postal. Aqui o bairro, estado. Eu vou ignorar o site. Não tem um campo específico para isso, para o Contele. Eu vou colocar o telefone, importante. Vai aparecer lá para quem estiver usando o aplicativo, é importante. Não tenho como colocar outro, vou ignorar. O CNPJ ele já identificou, por quê? Porque o campo tem o mesmo nome. Então, quando tiver o mesmo nome já do Contele, ele já vai identificar automático. Foi esse caso aqui do CNPJ. Fax eu vou ignorar. O e-mail ele também já identificou. Ele entendeu que esse campo e-mail. Qual que é a diferença dessa planilha para a nossa planilha? A nossa planilha ela já vem com todos os nomes no padrão. Então você não precisa fazer essa associação. Mas nesse formato aqui, você está pegando uma planilha direto do seu sistema e já está fazendo associação direto no Contele. A única coisa que você precisou fazer é converter ela de XLS para CSV. Se essa planilha já tivesse no modelo CSV, tem muito sistema que já exporta já, por padrão, CSV separado por vírgula no formato TF8. Se já tivesse nesse formato, você viria aqui no Contele direto, clicaria em importar e faria o que eu estou fazendo. Nem precisaria abrir o Excel para isso. Esse modelo é muito prático quando você tem um sistema e exporta direto dele. Ó, então, olha só o que aconteceu. Eu tentei aqui salvar e ele colocou um alerta aqui que está faltando algum campo. Então vamos ver o que foi. Tem alguns campos ignorados, que ele está marcando, ignorado, ignorado, ignorado. E outros estão selecionados. Ó, olha só, achei aqui. Então, o bairro eu não selecionei. Ainda coloquei uma informação errada. Por quê? Ó? Não está aparecendo o bairro. Mas o bairro está aqui, ó. Só que esse aqui é city, ó, cidade. Então está escrito, ó, o exemplo, São Paulo. Não vou trocar. Esse aqui é cidade e esse aqui é bairro. Então ele não deixou concluir porque ele não deu esse símbolozinho aqui, ó. Né? Tava sem símbolo. Então, ou tem que estar verdinho, que foi a associação que eu fiz, ou tem que estar com esse símbolo aqui de menos, que no caso ele está ignorando. Então é sempre bom fazer uma revisão final antes de salvar e continuar. Nesse caso ele não deixou continuar porque eu errei, eu deixei um campo sem fazer associação. Então eu vou salvar. E aí ele vai dar um tempo aqui, ele vai, no caso já deu que teve um sucesso, né? Já tá, os locais estão sendo posicionados no mapa. Então isso é o sistema que faz. O sistema vai pegar cada local desse, vai lá no Google Maps, né, usando a API dele, e vai consultar, vai verificar qual é a coordenada e vai colocar isso no mapa. Você consegue verificar o andamento disso daqui clicando aqui, ó, importar locais, configurações, importar locais, e aí em vez de clicar aqui no botão, só espera um pouquinho que ele vai carregar o endereço, ele vai carregar os dados aqui da importação. Então, nesse caso, ele vai mostrar aqui, ó, essa importação de 19/3 às 11h54, foi o que eu acabei de fazer. Ele vai atualizar esses dados aqui, ó, o total, a quantidade que foi importado e a quantidade que foi geolocalizado. Aí pode demorar um pouquinho da fila, dependendo da quantidade de local que você tenha. Você pode voltar aqui e acompanhar ele. Depois que a importação for concluída, você vai precisar verificar uma informação que são os locais não geoposicionados, que significa o quê? Os locais que a importação não encontrou. Ela colocou aquele endereço lá no Google e o Google não sabe exatamente onde fica, porque aquele endereço está preenchido. Tá? Então, depois ele vai dar aquela quantidade de números e depois que isso estiver pronto, a gente vai fazer um exemplo quando terminar, mas você vai vir aqui, vai pegar o status, né? Não, estado, status, e vai filtrar aqui os não geoposicionados. Então não tem nenhum, eu estou concluindo ainda, precisa acabar a importação. Caso apareça algum local que não seja geoposicionado, ele vai aparecer nesse local. E aí eu vou precisar fazer realmente uma validação manual. Vou ter que corrigir manualmente o endereço ali que foi cadastrado para o Google encontrar. E tem a opção também de arrastar o marcador e colocar lá no mapa, no local correto. Tá? Então é bom depois da importação fazer essa correção. Caso eu não consiga fazer essa correção manualmente, Marco, meu sistema está exportando com os endereços muito errados,
ficou centenas aqui, eu não consigo fazer isso manual. Não tem problema. O que vai acontecer? Você vai conseguir agendar visitas para esses locais não geoposicionados sem posição. Então, o que vai acontecer na prática? Esse endereço, esse local vai chegar no aplicativo. Quando ele chegar lá, o aplicativo vai entender que ele não tem uma geoposição, ele não tem uma coordenada. E ele vai mostrar qual que é o endereço cadastrado. Mesmo que ele não encontrou, ele vai mostrar lá a rua, o que você colocou na planilha. Né? O que você colocar aqui, ó, no endereço, ele vai mostrar. Vamos imaginar aqui, ó, esse endereço, por exemplo, é um que vai dar erro. Eu já peguei aqui, ó. Por quê? Tem outras coisas aqui no número, né? Tem o CNPJ junto com o endereço. Então, realmente o Google não vai entender na hora que entrar tudo isso daqui nele. Então, o que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui. Quem for fazer a visita vai ver o endereço. Rua Tenente Negrão, 140, 10º andar. Ele vai conseguir entender. Então, o que ele vai fazer? Ele vai digitar esse endereço manualmente no aplicativo, no Waze ou no Google Maps, vai até o local. Quando ele chegar lá no Tenente Negrão, 140, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o check-in, vai abrir o Contele e vai fazer o check-in nesse cliente. O Contele vai ter uma inteligência e vai entender e vai perguntar o seguinte para ele. Olha, a posição que você está é realmente essa daqui? A hora que ele confirmar, o que o Contele vai fazer? O Contele vai lá e vai corrigir o cadastro desse local para você e para quem está usando. Então ele vai lá e vai falar o seguinte, agora eu tenho a coordenada desse local. E ele vai lá e vai preencher. E automaticamente esse local ele vai deixar de ser um local não geoposicionado e vai passar a ser um local geoposicionado com posição, com coordenada. A próxima vez que for nesse local, ele já vai ter uma posição e você consegue utilizar a função de navegar até esse local. Perfeito? Esse foi um modelo de importação realizado de uma planilha exportada direta de um sistema. Então, vocês viram como é prático. Aqui estendeu um pouquinho o tempo, porque eu quis explicar passo a passo, até os problemas que você pode ter e como resolver. Mas é bem simples, no dia a dia, nos testes que eu fiz aqui, que nossos clientes têm feito, isso aqui dura 3 minutos para você fazer, para você atualizar uma base inteira de locais, então é realmente bem rápido. Ó, já está atualizando aqui, ele já deu o total, já deu a quantidade e a quantidade que ele está já localizando. Os tempos são diferentes, né? Ele importa numa velocidade e já o localiza em outra. Então aí depende realmente da fila que vai ter no dia de locais, pode demorar um pouquinho mais, se for muita quantidade, até algumas horas. Mas aí você consegue acompanhar por aqui. Último caso aqui para falar para vocês é o seguinte, deu errado isso daqui, importou os locais que eram totalmente incorretos, pegou a planilha errada, desatualizada. Você pode vir aqui em excluir. Ele não habilitou porque eu estou importando, mas assim que terminar você pode excluir e fazer uma nova importação. Tá? Então, até de repente uma importação antiga, esses daqui estão zerados, foram testes que a gente fez aqui, a gente acabou apagando, mas conforme você vai fazendo a importação, ele vai mantendo o histórico, e aí se você quiser apagar somente os locais que estavam naquela importação, você consegue. De repente é uma importação que você fez que tinha locais somente da cidade de São Paulo, e aí você deixou de trabalhar na cidade de São Paulo, quer excluir só a cidade de São Paulo. Então, vai lá e exclui aquela importação que você fez no dia que está aparecendo aqui para você, tá? Então, pode excluir qualquer importação que foi realizada. E os locais pertinentes a elas automaticamente vão ser excluídos. Pessoal, obrigado. Qualquer coisa, chamem o nosso suporte, nossos consultores pelos canais que vocês já conhecem, do WhatsApp ou do chat online que aparece aqui no sistema para vocês. Obrigado, até logo.